Capítulo 141. Princesas Irmãs. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Minha irmã me ajudou a convidar o professor Citingil, explicou Lu Yuan, sentindo-se um pouco sem palavras. Nem pense nisso. Não estou familiarizado com o instrutor Citingil. Ah, certo. O instrutor Se está aí? Yang Ping e Mag ficaram desapontados. Sim, os mentores estão abaixo. Senhor Ting Fen, está me acompanhando? Lu Yuan acenou com a cabeça e disse: Ponto. Na sala de estar. Uma mulher extremamente bonita, com longos cabelos dourados, estava sentada no sofá. Sua pele era branca como a neve e seus traços faciais eram requintados. A coisa mais impressionante sobre ela eram seus olhos vermelho-dourados. Eles eram como os olhos de um dragão, cheios de majestade. O rosto da mulher estava calmo e ela sentou-se ereta, parecendo muito séria. Si Ting-Feng estava sentado ao lado da mulher com um sorriso no rosto bonito. Irmã, espere um momento. Júnior Lu Yuan deve chegar em breve. A mulher assentiu e olhou para Si Ting-Feng. Isto é uma escola. Você tem que me chamar de professor. Ponto. Tudo bem, professor Si. A boca de Si Ting-Feng se contraiu. Ele se sentiu amargo em seu coração. A princesa mais velha do império, Si Tingil, era extremamente talentosa. Ela era meticulosa e séria em seu trabalho. Si Ting-Feng, que geralmente era despreocupado e desinibido, tinha mais medo dessa irmã mais velha. Era fácil receber um sermão se ele não tomasse cuidado. Si Ting-Feng ficou muito confuso. Havia tantas pessoas que queriam ser suas alunas, mas ela não aceitou nenhuma delas. Porque ela teve que aceitar o recém-chegado, Lu Yuan? Si Ting-Feng perguntou curiosamente. Professor Si, por que você quis ser tutor do Júnior Lu Yuan? Você conheceu o Júnior Lu Yuan antes? King me pediu para fazer isso. Si Ting-Il balançou a cabeça. A jovem mais velha da família Li, senhorita. Os olhos de Si Ting-Feng se arregalaram em choque. Júnior Lu Yuan tem essa formação? Qual é a relação dele com a jovem senhorita da família Li? Si Ting-Il olhou para Si Ting-Feng. Se você quiser saber, pode perguntar diretamente a Lu Yuan. Si Ting-Feng riu secamente. Estou apenas um pouco curioso. Naquele momento, passos foram ouvidos na escada. Os dois olharam. Lu Yuan desceu do andar de cima. A primeira coisa que viu foi Si Ting-Il e Si Ting-Feng, sentados no sofá. A beleza de Si Ting-Il surpreendeu Lu Yuan, mas ele não ficou muito surpreso. Afinal, sua irmã King já havia lhe contado isso ontem. Só se poderia dizer que ela era realmente uma grande beleza e não era inferior à irmã mais velha, King. Quando viu que Si Ting-Il e Si Ting-Feng tinham rostos semelhantes, Lu Yuan teve certeza de seu palpite. Esta Si Ting-Il provavelmente era uma princesa. Júnior Lu Yuan, venha aqui, rapidamente. Si Ting-Feng estava sentado ali, desconfortável. Quando viu Lu Yuan se aproximando, sentiu que havia sido salvo e rapidamente o chamou. O professor Se está aqui para procurar por você. Si Ting-Il avaliou Lu Yuan e disse com uma expressão séria: Lu Yuan, o King disse que você é muito talentoso e sugeriu que o aceitasse como meu aluno. Você pode me chamar de mentor. Lu Yuan não esperava que Si Ting-Il fosse tão direto. Ele ficou atordoado. No entanto, ele reagiu rapidamente e disse respeitosamente: professor. Si Ting-Il assentiu e se levantou. Só então Lu Yuan percebeu que Si Ting-Il era muito alto. Sua altura era próxima de 1,8 metros, apenas um pouco menor que Lu Yuan. Não é conveniente aqui. Venha comigo para minha casa. Vou testar suas habilidades reais primeiro. Lu Yuan olhou para Si Ting-Feng e Si Ting-Feng assinou para Lu Yuan com um sorriso. Nas escadas, Yang Ping e Mago olharam para Lu Yuan com inveja e seus olhos ficaram verdes. O rosto de Lu Yuan escureceu. Ele seguiu Si Ting-Il e saiu do prédio do dormitório. Logo os dois chegaram ao dormitório dos professores. Comparados aos dormitórios estudantis, os dormitórios dos professores eram prédios pequenos para uma única pessoa e o ambiente de vida era um pouco melhor. Afinal, eles eram um rei da batalha ou até mesmo um imperador da batalha. É claro que, para tal especialista vir ensinar no campo dos gênios, seu objetivo provavelmente era obter as coisas boas no campo dos gênios. Depois de entrar na sala, Lu Yuan avaliou o corredor. Talvez com uma personalidade séria de Si Ting-Il, o sofá, a mesa de centro e outros móveis estivessem todos arrumados. Toda a sala parecia muito simples.
Sitingiu trouxe Lu Yuan para a sala de cultivo subterrânea sem parar. Na espaçosa sala de cultivo, Sitingiu e Lu Yuan ficaram cara a cara. Sitingiu cruzou os braços e olhou para Lu Yuan com seus olhos vermelho-dourados. Histórico, essa postura fez Lu Yuan perceber que seu professor era ainda maior que a irmã Qing. Isso deve estar acima de 36D. A voz séria de Sitingiu foi ouvida. Embora eu tenha prometido ao Qing que seria seu mentor, ainda sou professor. Mas estou apenas lhe dando uma chance. Minhas exigências são muito altas e serei muito rigoroso com você. Se você não conseguir, só posso decepcionar Qing. Você entende? Vendo a seriedade de Sitingiu, Lu Yuan também assentiu sério. Eu entendo. Deixe-me ver sua fundação primeiro. Ouvi dizer que sua força de combate é muito boa. Durante o teste, você lutou contra um touro bárbaro com armadura de pedra de nível 2 com seu cultivo de primeiro nível. Sitingiu nem conjurou sua arma genômica. Ela acenou para Lu Yuan. Ataque-me com todas as suas forças. O rosto de Lu Yuan estava sério. Ele convocou sua arma genética e uma lâmina vermelha escura apareceu em sua mão. Ele estava planejando atacar com todas as suas forças. Como instrutor do campo de gênios, Sitingiu era definitivamente um rei combatente. Ele não achava que poderia machucá-la com toda a sua força. Professor, estou indo. Ele rosnou e circulou a luz vermelha de cobre com toda a sua força. Ele dobrou as pernas e pisou no chão. Estrondo. O som do trovão retumbou. O corpo de Lu Yuan apareceu na frente de Sitingiu. Ele ergueu a espada pesada em sua mão e golpeou Sitingiu. Capítulo 142. Princesas Irmãs 2. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. A força do aço negro surgiu em seu corpo e ele liberou seu poder sem qualquer reserva. Histórico e poderoso vento da espada assobiou e os longos cabelos dourados de Sitingiu esvoaçaram. Ela ergueu a palma da mão e colocou um dedo horizontalmente na frente da espada pesada. Clang! O som de metal colidindo soou. Lu Yuan sentiu como se sua espada pesada tivesse cortado uma liga e seu braço estava ligeiramente dormente com o choque. As pupilas verticais vermelho-douradas de Sitingiu também brilharam com traço de surpresa. Ela sacudiu o dedo e Lu Yuan sentiu uma força enorme vindo em sua direção. Ele não pôde deixar de dar 2 passos para trás. Sitingiu olhou para Lu Yuan e um sorriso apareceu em seu rosto sério. Ela o avaliou e disse, você cultivou artes corporais. Sua força não parece estar no seu nível. Você é muito mais forte do que eu pensava. Sim, Lu Yuan acenou com a cabeça. Já pratiquei artes corporais antes. Sitingiu assentiu e disse, você está gravando uma habilidade de batalha defensiva, certo? Deixe-me ver sua defesa. Eu vou atacar você, então bloqueie corretamente. Lu Yuan ficou atordoado, então sua expressão ficou séria. Tudo bem, disse ele. Ele estava confiante em sua defesa. Neste momento, Sitingiu apontou um dedo de jade para Lu Yuan. Parecia normal, sem quaisquer flutuações. No entanto, Lu Yuan sentiu uma ameaça fatal. Todos os pelos de seu corpo se arrepiaram e ele bloqueou apressadamente com sua espada. Clang! O som do choque do metal ressoou e a expressão de Lu Yuan mudou drasticamente. Ele podia sentir um poder extremamente aterrorizante vindo do dedo leve de Sitingiu. Seu corpo foi lançado voando para trás e ele bateu pesadamente na parede. Estrondo. As paredes e o chão da sala de cultivo eram feitos de materiais duros e de alta qualidade. Eles não foram danificados pela colisão de Lu Yuan. Pelo contrário, todo o corpo de Lu Yuan sentia mais dor. Ele se endireitou e olhou para Sitingiu em estado de choque. Sitingiu franziu a testa ligeiramente e olhou para Lu Yuan com insatisfação. Seu corpo físico não é fraco para alguém do seu nível, mas suas técnicas defensivas são muito rudimentares. É um desperdício deste corpo. Lu Yuan ficou atordoado. Minha técnica de defesa é muito rudimentar. Desvio, resistência, bloqueio, todas essas habilidades são muito difíceis. Sitingiu balançou ligeiramente a cabeça e disse, no entanto, você não aprendeu nenhuma técnica corporal defensiva, então é inevitável. Com seu físico, se você aprender as técnicas correspondentes, suas habilidades defensivas poderão ser aumentadas em mais alguns níveis. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram ligeiramente e ele ficou um pouco animado. Sério? Mentor, você vai me ensinar? Lu Yuan conhecia habilidades defensivas. Eles até foram vendidos na loja,
Mas o valor de uma arte corporal era comparável aos genes transcendentes. Quanto mais poderosa era uma arte corporal, mais preciosa ela era. Mesmo que Lu Yuan quisesse comprá-lo, ele não tinha nenhum crédito. Lu Yuan também queria comprar uma técnica de explosão de velocidade, mas ainda não tinha nenhum crédito. Se Sitingiu estivesse disposta a ensinar suas habilidades físicas agora, ela não seria capaz de economizar muitos créditos acadêmicos. Um sorriso apareceu no rosto sério de Sitingiu. Claro. Como sou seu professor, tenho a responsabilidade de ensiná-lo. Contanto que você possa suportar as dificuldades. Sitingiu ponderou por um momento e continuou, no entanto, antes de lhe ensinar as técnicas físicas que podem aumentar a força defensiva do seu corpo, primeiro ensinarei técnicas defensivas. Ao enfrentar um ataque, como desviar e bloquear é o mais eficiente. Estes são os princípios básicos, você precisa aprendê-los bem. Sim. Na sala de cultivo subterrânea do dormitório de Sitingiu. Sitingiu apontou com o dedo. Um brilho intenso passou pelos olhos de Lu Yuan. Ele segurou a espada pesada na mão horizontalmente para bloquear o dedo de Jade. Clang! Uma enorme força emergiu de seus dedos parecidos com Jade. O rosto de Lu Yuan ficou sério e seu corpo tremia ligeiramente. Seus ossos e músculos mudaram junto com a transmissão da força, transmitindo enorme força ao solo. O rosto de Lu Yuan palideceu ligeiramente enquanto ele recuava continuamente até bater fortemente na parede. Sua respiração estava rápida e seu corpo estava encharcado de suor. Suas mãos já tremiam com os repetidos ataques. Ele estava muito cansado. Ele basicamente nunca descansou. Ele foi atacado por Sitingiu repetidas vezes, e Sitingiu apontava onde lhe estava faltando. Depois de melhorá-lo, ele continuou a ser atacado. Lu Yuan não absorveu cristais espirituais para recuperar seu poder espiritual, nem usou a semente da natureza. Sua energia espiritual já havia secado e seu corpo estava extremamente dolorido. A boca de Lu Yuan se contraiu e seu rosto se encheu de amargura. Professor, podemos descansar um pouco. Estou praticando há 6 horas seguidas. Sitingiu olhou para Lu Yuan com uma expressão séria e disse, somente sofrendo as mais amargas dificuldades alguém pode estar acima dos outros. Na verdade, não sou muito talentoso, mas através do meu próprio trabalho duro, consegui acompanhar o King. Você é meu aluno e acredito que você também consegue. Somente trabalhando duro constantemente alguém poderia se tornar mais forte. Se a sua base não for boa, você terá que duplicar a sua prática, para não mencionar 10 vezes, até mesmo 100 vezes. A boca de Lu Yuan se contraiu e suor frio apareceu em sua testa. Esse instrutor dele provavelmente era uma louca. Quanto à afirmação de Sitingiu de que não era talentoso, Lu Yuan não acreditou em uma única palavra. Como alguém sem talento poderia se tornar um rei da batalha tão jovem? Vem aqui, continue. Lu Yuan apoiou seu corpo e continuou andando. À noite. Sitingiu apontou o dedo para a espada pesada de Lu Yuan novamente. Lu Yuan bufou e mudou de postura na tentativa de dissipar a força terrível. Seu rosto empalideceu e seu corpo recuou mais de 10 passos antes de finalmente parar. A parede de tremenda força ainda tinha força de 3 degraus. Quando Sitingiu viu esta cena, ela revelou um sorriso. Capítulo 143. As Princesas Irmãs Tradutor. Tradução do Barco Dragão Editor. Tradução do Barco Dragão comparado com antes. Você já pode remover uma parte da força. Você melhorou. Você já aprendeu as técnicas específicas, então o próximo passo é praticar. O poder que usei foi equivalente a um líder de baixo nível. Com seu corpo, você pode dissipar 60% da força. Quando você consegue remover 30% da força, você passa. Descanse. Lu Yuan caiu no chão. Isso foi muito cansativo. Ele era apenas um guerreiro de primeiro rank. Como ele poderia suportar tal devastação? Quando Sitingiu viu Lu Yuan sentado no chão, ela disse seriamente, você não pode relaxar nos dias seguintes. Lu Yuan acenou com a cabeça com um sorriso amargo. Tudo bem, professor. Vou continuar trabalhando duro. Sim. Sitingiu então abriu um sorriso. Seu lindo sorriso surpreendeu Lu Yuan. Lu Yuan vinha cultivando seriamente nas últimas horas e sua velocidade de compreensão não era lenta. Sitingiu ficou bastante satisfeito com o desempenho de Lu Yuan. Neste momento, passos foram ouvidos nas escadas.
Lu Yuan ficou atordoado e se virou para olhar confuso para a escada. Este era claramente um dormitório individual, certo? Como poderia haver alguém aqui? Vendo a confusão de Lu Yuan, Sitingiu sorriu e disse, minha irmã está aqui. Irmã mais nova? Lu Yuan ficou atordoado. Sim, Sitingiu assentiu, deixe-me apresentá-lo. Enquanto Sitingiu falava, Lu Yuan viu uma jovem com longos cabelos azuis e olhos azuis. Ela parecia 80% parecida com Sitingiu, mas era mais baixa. Ela tinha uma expressão fria e desceu. A garota de cabelo azul ficou ligeiramente chocada ao ver Lu Yuan. Ela se virou para Sitingiu e perguntou confusa, quem é ele? Meu novo aluno, Lu Yuan, explicou Sitingiu. Lu Yuan, esta é minha irmã mais nova do mesmo sangue, Sitingishui. Sitingishui. Quando Lu Yuan ouviu esse nome, ficou um pouco confuso. Parece que ouvi isso em algum lugar. Lu Yuan sentiu que esse nome era familiar, como se já o tivesse ouvido em algum lugar antes. Então, de repente ele arregalou os olhos e avaliou a garota de cabelo azul. Princesa do Gelo Sitingishui. Ele se lembrou de onde tinha ouvido isso antes. Há 2 meses, quando acabara de acordar, ele se conectou pela primeira vez na rede de batalha e viu notícias sobre Sitingishui. Parecia que Sitingishui havia alcançado o nível de mestre de batalha. Lu Yuan olhou para a garota de cabelo azul, que parecia ter mais ou menos a mesma idade que ele, em estado de choque. Essa garota era realmente tão forte. Se ela já fosse uma mestre de batalha há 2 meses, quão forte ela seria agora? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Sitingiu disse percebendo, acho que Xuer já foi notícia na rede de batalha antes. Não é à toa que você já ouviu falar dela. Ela continuou sua introdução. Xuer também é uma estudante do campo dos gênios. Ela está aqui há apenas alguns meses, então pode ser considerada no mesmo grupo que você. Vocês podem interagir mais no futuro. Lu Yuan sorriu para Sitingishui. Sitingishui, por favor, seja mais direto no futuro. Sitingishui olhou para Lu Yuan e acenou, levemente com a cabeça. Sim. Sitingiu sorriu. Isso é tudo para a aula de hoje. Você cultivará bem a partir de agora e dominará a técnica de descarregar força. Espero que você consiga atingir o padrão dentro de 1 mês. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Obrigado por sua orientação, disse Lu Yuan com gratidão. Vou trabalhar duro. Sim, é hora do jantar. Fique para o jantar antes de voltar. Sitingiu pediu-lhe para ficar. Lu Yuan pensou nisso e também queria construir um bom relacionamento com seu mentor. Claro, não foi porque Lu Yuan achava que seu tutor era particularmente bonito. O principal era que eles teriam que passar mais tempo juntos no futuro. Então não farei cerimônia. Ele acenou com a cabeça concordando. Os 3 saíram da sala de cultivo subterrânea e subiram para o primeiro andar. O mordomo robô de Sitingiu já havia preparado o jantar. Lu Yuan percebeu que Sitingishui havia vindo jantar. Sua personalidade estava mais fria do que todas as noites e todo o seu corpo parecia emitindo ar frio. Eles não disseram uma palavra durante o jantar. Por outro lado, Sitingiu falava ocasionalmente. Depois do jantar, Lu Yuan despediu-se dos 2 e saiu do dormitório de Sitingiu. Quando ele voltou para seu dormitório, o céu já estava escuro. Na sala, Yang Ping e Mag esperavam no sofá. Quando viram Lu Yuan, os 2 imediatamente atacaram em antecipação. Irmão Yuan, para onde você e o professor Sitingiu foram? Yang Ping perguntou curioso. A professora Sitingiu me levou ao seu dormitório para me ensinar o cultivo. Os olhos de Mag ficaram cheios de inveja ao ouvir isso. A professora Sitingiu realmente trouxe você para o dormitório dela? Vocês ficaram lá por um dia. Se essa notícia vazar, não sei quantas pessoas ficarão com ciúmes. Lu Yuan olhou para a revista sem palavras e disse, Sênior, você deve estar com ciúmes, certo? Absurdo. Esse foi o professor Sitingiu. A deusa do acampamento dos gênios. Ah, princesa real do império. Quem conseguisse o favor dela seria enviado para o céu. Ela era a mulher solteira mais nobre do império Rei Maple. Quem não ficaria com inveja? Senhor Mag, você não está pensando em viver de uma garota, está? Lu Yuan perguntou. Mag não tinha vergonha. Em vez disso, ele disse em tom sério, e daí se eu quiser viver de uma mulher? Se eu realmente conseguir comer do professor Sitingishui, viverei 100 anos a menos, não, até 200 anos a menos. Lu Yuan avaliou o rosto de Mag e disse sério, revista Sênior,
É melhor você trabalhar duro em seu cultivo. É melhor do que você viver de uma mulher. Mago ficou surpresa e respondeu, não sou bonito o suficiente. Sim. Yang Ping assentiu seriamente. É realmente bastante comum. Não tão bom quanto eu. O que? Yang Ping, se você não quiser seus olhos, pode doá-los para outra pessoa. Vamos. Vamos nos olhar no espelho e ver quem é mais bonito. Sênior, não é que eu queira criticar você, mas você ainda precisa competir? Definitivamente sou eu. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele olhou para os dois idiotas que comparavam suas aparências, depois subiu silenciosamente e voltou para seu quarto. À noite, Lu Yuan entrou na terra de origem. Ele tocou os milhares de cristais espirituais em seu bolso e continuou a matar feras ferozes para obter cristais espirituais. Porém, desta vez, Lu Yuan também começou a praticar a técnica de descarregamento que Sitin Jiu lhe ensinou enquanto caçava. A técnica de descarregar força, no final das contas, também tratava do controle do próprio corpo, com um pouco de tai chi pensando em usar 4 quilos para desviar 1000 quilos. Com o conhecimento de sua vida anterior, a velocidade de cultivo de Lu Yuan foi bastante rápida. Com o passar do tempo, Lu Yuan estava na escola há mais de meio mês. Durante o dia, Lu Yuan cultivava sozinho e buscava a orientação de Sitin Jiu de vez em quando. Basicamente, Sitin Shui vinha para Sitin Jiu todas as noites. No entanto, a personalidade de Sitin Shui era muito fria. Até agora, Lu Yuan e Sitin Shui apenas acenaram um para o outro. De tempos em tempos, Lu Yuan também ouvia as lições de outros professores. Ele passou o resto do tempo na terra de origem. Lu Yuan matou muitas feras ferozes e usou todos os cristais espirituais que obteve para temperar o gênio da semente da natureza. Ele gastou mais de 300.000 cristais espirituais de nível 1 no total, mas o refinamento da semente natural atingiu apenas 30%. A quantidade de cristais espirituais necessária para temperar um gene chefe era várias vezes maior do que a quantidade necessária para temperar um gene líder. Quando ele estava temperando a habilidade de combate de rejuvenescimento, Lu Yuan consumiu cerca de 300.000 cristais espirituais de nível 1. Nesse ritmo, se ele quisesse temperar a semente da natureza com perfeição, ele provavelmente precisaria de mais de 1 milhão, ou até perto de 2 milhões de cristais espirituais de nível 1. Lu Yuan ficou sem palavras. A qualidade do gene transcendente era realmente alta, mas a quantidade de recursos necessários era simplesmente demais. Ele infelizmente percebeu que não poderia mais ser rico. Lango Forijin, na sala de gravidade da sala de treinamento. Lu Yuan estava fazendo flexões em 12 vezes a gravidade normal. Naquele momento, ele parou de repente e tirou seu cristal de comunicação. Histórico cristal de comunicação tremeluziu com uma leve luz branca. Lu Yuan atendeu e o rostinho delicado de Ami apareceu no cristal. Ao ver Lu Yuan, os olhos de Ami brilharam e ela sorriu. Lei Feng. Lei Feng. Tenho uma coisa boa para te contar. Lu Yuan perguntou confuso. Que ótima notícia. Em cerca de meio ano a partir da data de origem, as ruínas das máquinas aéreas serão abertas. Iremos juntos, ok? Ami olhou para Lu Yuan com expectativa. Capítulo 144. Não intimide minha jovem senhorita tradutor. Tradução do Barco Dragão editor. Tradução do Barco Dragão relíquia mecânica de Aer. O que é isso? Lu Yuan perguntou curioso. Ami ficou surpresa. Você nem sabe das ruínas da máquina de El? Era um mundo em ruínas super grande e dentro dela estava um mundo perdido da civilização mecânica. Havia muitos tesouros, como cristais de herança de civilização de alta tecnologia, várias poções genéticas e até armas espirituais, guerreiros mecânicos e assim por diante. Abre apenas uma vez a cada 50 anos e, cada vez que abre, dura 12 dias. Apenas guerreiros genéticos de primeiro escalão podem entrar e, sempre, há pessoas que obtêm muitos recursos com isso. Os olhos de Lu Yuan brilharam ao ouvir a palavra recursos. Posso realmente obter uma grande quantidade de recursos? Ele estava com muita falta de recursos. Claro que é verdade. Por que eu mentiria para você? Vendo que Lu Yuan suspeitava dela, Ami fez beicinho de insatisfação. Tosse. Fiquei surpreso. Você quer que eu vá com você? Ami assentiu. Sim, porque apenas guerreiros de nível 1 podem entrar nas ruínas mecânicas de Aer. Tenho que encontrar companheiros de equipe mais fortes. Lei Feng, mesmo que você seja mais fraco do que eu entre os guerreiros de nível 1,
Você não será muito mais fraco. Se formos juntos, definitivamente mataremos qualquer um que estiver no nosso caminho. Vendo o olhar confiante de Ami, o rosto de Lu Yuan escureceu. Ele realmente queria dizer que estava mais forte agora. Afinal, ele já havia desenvolvido um gênio de classe líder. Como ele poderia ser fraco? No entanto, Lu Yuan ainda tinha alguma compreensão da força de Ami. Durante esse período, Lu Yuan conversava ocasionalmente com Ami quando estava livre. Ela já havia inscrito seu segundo gênio transcendente e sua força aumentou bastante. Mesmo agora, Lu Yuan pode não conseguir derrotar Ami. Depois de pensar um pouco, Lu Yuan acenou com a cabeça. Tudo bem, iremos juntos. Se ele e Ami trabalhassem juntos, seriam uma equipe muito forte nas ruínas mecânicas de Aer. Vendo que Lu Yuan havia concordado, Ami sorriu. Então, está resolvido. Você tem que trabalhar duro durante esse período e continuar melhorando. Sim. Lu Yuan acenou com a cabeça e sorriu. Não se preocupe. Desligando o cristal de comunicação, Lu Yuan continuou a cultivar. Fazia apenas meio ano desde o início. Se ele trabalhasse duro, ele deveria ser capaz de temperar o gene da semente da natureza para 70% ou mais. Naquela época, sua força aumentaria por uma grande margem. Por estar relacionado a recursos, Lu Yuan teve que fazer o seu melhor. Não pode haver um único erro. Ponto. No mundo real. Dormitório 112. Lu Yuan, Siting Fen, Mag e Yang Ping estavam jantando. Yang Ping de repente pensou em algo e disse, a propósito, irmão Yuan, a relíquia mecânica de Aer está prestes a ser aberta. Que tal formarmos uma equipe? Minher e Lin Wei me contataram ao meio-dia. Nós três estamos planejando formar uma equipe juntos e eles me pediram sua opinião. Lu Yuan ficou surpreso e disse, acabei de prometer uma amiga que iria para as ruínas com ela. Yang Ping ficou atordoado e um pouco desapontado. Histórico A. Quem é esse seu amigo? Ela também é do nosso campo de gênios. Lu Yuan balançou a cabeça. É um amigo que conheci na terra de origem. Yang Ping ficou um pouco arrependido. Eu ainda estava pensando que nós quatro iríamos juntos. Com a nossa força, definitivamente obteremos muitas recompensas nos restos mortais. Júnior Yang Ping, não pense simplesmente na relíquia mecânica de Aire. Você estará em desvantagem desta forma. O belo rosto de Siting Fen tinha um sorriso enquanto ele relembrava. Olhando para a hora, parece que realmente é hora de a relíquia mecânica de Aire ser aberta. Inconscientemente, outros 5 anos se passaram. Um mês em tempo real equivalia quase a um ano no tempo de origem. As ruínas da ruína mecânica de Aere seriam abertas uma vez a cada 50 anos, o que equivalia a cerca de 5 anos na vida real. A relíquia mecânica Aere é a relíquia do estágio mais popular do mundo no continente, Nuvem Branca. Não apenas humanos entrarão, mas também elfos, kobolds, kamen, homens-gato e outros guerreiros de nível 1 de todas as raças no continente das Nuvens Brancas. Ao ouvir as palavras de Siting Fen, a expressão de Yang Ping mudou. Parecia ser verdade. Eu nem sou considerado um grande gênio no Império Rei Maple. Não será muito perigoso então? Mag revirou os olhos. Olhe para você. Há muitas pessoas que são piores que você. Do que você tem medo. Ele revelou uma expressão arrependida. É uma pena que quando eu estava no primeiro estágio, as ruínas da máquina Ayer ainda não tivessem sido abertas. Não consegui suprimir meu cultivo e não avançar, então nem entrei. É uma pena. Durante esse período, alguns dos alunos de nível 1 do nosso campo de gênios deveriam ter começado a formar equipes no fórum estudantil, certo? Siting Fen riu. Gostaria de saber quem tirará o máximo proveito disso? Mag pensou por um momento, depois sorriu. Entre os guerreiros de nível 1 agora, além do Júnior Lu Yuan, os mais fortes são Baris da família Dragão Louco e Lu Wei da família Lu, certo? Eles haviam entrado na escola quase meio ano antes do Júnior Lu Yuan, então deveriam ter um certo nível de desempenho em habilidades físicas. Lembro que os dois quase entraram no top 100 do ranking de poder de combate no mês passado, certo? Siting Fen sorriu. Baris está classificado em 104º. Lu Wei também está classificado em 156º. Para um novato do primeiro ano, isso já é muito bom. Senhor Ting Fen, com sua força, eles deveriam conseguir ganhar bastante, certo? Perguntou Mag, curiosamente enquanto olhava para Siting Fen. Não necessariamente. Siting Fen sorriu e balançou a cabeça.
Vai depender da sorte deles. Capítulo 145. Não intimide minha jovem senhorita. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Sorte. Mari, Lu Yuan e Yang Ping olharam para Si Ting-Feng com curiosidade. Entre os poucos deles, apenas Si Ting-Feng entrou nas ruínas. Olhar complicado passou pelos olhos de Si Ting-Feng. Há muitas raças que entraram nas ruínas mecânicas de Aer, então é inevitável que alguns monstros existam. Essas pessoas não podiam ser medidas com bom senso. Encontrei-me uma última vez nos restos mortais. Um kobold de nível 1 que poderia matar um líder de besta de nível 2 no pico. Enquanto ele aparecer, os outros terão que recuar. Líder de nível 1 pode matar um líder de besta de nível 2? Que tipo de monstro é esse? A mente de Yang Ping estava cheia de pontos de interrogação. Ma também ficou um pouco chocada. Si Ting-Feng sorriu. Havia mais 2 monstros como este nos restos mortais. Não sei se haverá algum desta vez. Yang Ping ficou sem palavras. A carne de seus pauzinhos caiu em seu prato e ele ficou um pouco pasmo. Mag riu alegremente ao lado. Lu Yuan também estava sob muita pressão. Ele pensou em Ye. Esse deveria ser um monstro que herdou os genes de seus ancestrais. Ele teve que continuar a trabalhar duro em seu cultivo durante esse período. Vendo as expressões solenes de Yang Ping e Lu Yuan, Si Ting-Feng os consolou com um sorriso. Você não precisa se preocupar muito. O mundo das ruínas mecânicas de Aer é muito grande. Contanto que você tenha cuidado, você não encontrará esses monstros. Esses monstros estão basicamente indo para a área central das ruínas, contanto que você não seja muito ganancioso e cobice os recursos que não pode controlar. Com sua força, você poderá ganhar bastante. Ao ouvir as palavras de Si Ting-Feng, os olhos de Yang Ping brilharam. De repente, ele sentiu que havia conseguido. Senhor está certo. Eu, Yang Ping, sou um gênio do Império Rei Maple. Mesmo que eu não seja um dos guerreiros de primeira linha, ainda sou um especialista de alto nível, certo? Naquela hora, ficarei um pouco mais infeliz. Mag sorriu maldosamente ao olhar para Yang Ping e disse, talvez você tenha azar e encontre um monstro. Yang Ping estava confuso. Ele olhou para a revista com insatisfação e disse, Senhor Mag, como você pode amaldiçoar seu júnior assim? Só estou com medo que você se empolgue. Veja como Lu Yuan está calmo. Lu Yuan? Ele só queria usar esse tempo para cultivar mais e melhorar sua força. Ele era um homem com sonhos. Como ele estava indo para os restos mortais, ele teve que ir para a área central. Após a refeição, eles voltaram para seus quartos para descansar. Lu Yuan foi ao fórum da escola através do computador óptico. Assim como Si Ting-Feng havia dito, houve alguns posts no fórum buscando formar uma equipe. Eram todos guerreiros de primeira linha que acabaram de entrar na academia. Não foi apenas o fórum da escola. Lu Yuan também verificou a rede de batalha e descobriu que esse assunto também estava sendo discutido. Obviamente, essas ruínas mecânicas de Aer eram mais preciosas do que Lu Yuan pensava. À noite, Lu Yuan entrou novamente na terra de origem e continuou a cultivar. O mundo real, 28 de setembro. À noite, Lu Yuan respirou fundo e entrou na terra de origem com uma expressão grave. Ele apareceu fora do centro de artes marciais. Assim que apareceu, Lu Yuan pegou seu cristal de comunicação e contato Ami. A luz branca brilhou no cristal e a imagem de Ami apareceu. Ei! Lei Fen. Onde você está agora? Estou fora do centro de artes marciais. Apenas espere, estamos indo buscá-lo agora. Tudo bem, disse ele. Lu Yuan acenou com a cabeça e encerrou a comunicação. Ele ficou do lado de fora do centro de artes marciais, observando os guerreiros genéticos indo e vindo. No caminho, alguns guerreiros genéticos conversavam. Você já ouviu? As ruínas mecânicas de Aer estão prestes a abrir. Há quanto tempo foi isso? Você só ouviu falar disso agora. Você acabou de obter acesso à internet? Inconscientemente, mais 5 anos se passaram. É uma pena que já sou um mestre de batalha agora. Caso contrário, eu definitivamente teria entrado nos restos mortais. Vamos, você só entrou por algumas horas antes de morrer, tosse. Não tive sorte da última vez e conheci uma raça alienígena muito forte. Normalmente, sinto que, desde que tome cuidado, não morrerei tão rapidamente. Histórico terminamos de qualquer maneira. Não pense demais.
Alguns guerreiros genéticos conversaram enquanto passavam por Lu Yuan. Lu Yuan percebeu que o tema das ruínas mecânicas de Aer era realmente muito popular. Não importa se era o acampamento dos gênios ou a terra de origem, todos conversariam entre si. Mesmo quando Lu Yuan foi à casa de Sitingiu para cultivar, Sitingiu mencionou isso a Lu Yuan. Não foi apenas Sitingiu, Li Qing foi o mesmo. Até alguém do futuro grupo Argolds estava dizendo isso. Entre os antigos colegas de classe de Lu Yuan, apenas Wang Xiangxiang acabara de chegar ao primeiro posto e foi admitido na Academia Imperial de Guerreiros Genéticos. Quanto aos outros, Cao Yan conseguiu entrar em uma das 20 melhores academias de guerreiros genéticos, enquanto as outras academias eram apenas medianas. Quando Lu Yuan abandonou a escola, Wang Xiangxiang e os outros receberam a notícia e perguntaram a Lu Yuan sobre a situação. Quando souberam que Lu Yuan havia realmente entrado no verdadeiro local de encontro de gênios no Império do Bordo Vermelho, os poucos ficaram extremamente invejosos e continuaram clamando para se aproximar dele. Os pensamentos de Lu Yuan estavam voando e logo uma linda carruagem parou na porta do Centro de Artes Marciais, atraindo muita atenção. A janela da carruagem se abriu e o rosto delicado de Ami apareceu. Ela chamou Lu Yuan. Lei Feng, entre no carro. Precisamos chegar lá rapidamente. Lu Yuan foi trazido de volta à razão por Ami e descobriu que todos os pedestres na beira da estrada olhavam para ele com curiosidade. Capítulo 146. Não intimide minha jovem senhorita. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Sob o olhar de todos, ele entrou na carruagem. Na carruagem, além de Ami, Wang Lingling também estava lá. Senhor Lei, faz muito tempo que não nos vemos. Wang Lingling sorriu para Lu Yuan. Lu Yuan também retribuiu um sorriso gentil. Já faz muito tempo. O humor de Lu Yuan ainda estava muito bom depois de ser saudado por uma linda mulher. Ami sentou-se ao lado de Wang Lingling e olhou para Lu Yuan com seus olhos grandes e fofos. Lei Feng. Você tem trabalhado duro em seu cultivo. Como está a força dele? Estou quase no auge do primeiro posto agora. Minha força de combate aumentou muito em comparação com quando eu estava na floresta enevoada. Então, ela sorriu com orgulho. Com minha força atual, definitivamente posso derrotá-lo facilmente. Lu Yuan ficou um pouco surpreso. Ele não achava que a velocidade de cultivo de Ami seria tão rápida. Ela já estava perto do pico do Rancun. Sua taxa de absorção de poder espiritual foi definitivamente mais rápida que a de Ami. No entanto, pensando bem, Ami era da família do imperador. Afinal, os recursos de cultivo que ela possuía definitivamente não eram algo com os quais Lu Yuan pudesse se comparar. Ela definitivamente teria tesouros celestiais melhores que cristais espirituais. Com esse pensamento, Lu Yuan ficou aliviado. Ele olhou para Ami com um sorriso, como esperado de Ami. Você é tão incrível. Terei que contar com você nas ruínas. Afinal, você é essa jovem. Não tem outro jeito. Você pode me seguir quando chegar a hora. Ami colocou as mãos na cintura e ficou muito orgulhosa. Wang Lingling esfregou a testa e sorriu desamparadamente ao ver o olhar presunçoso de Ami. Sua jovem senhorita era realmente fácil de enganar. Ela foi tão facilmente persuadida por esse jovem que ficou tonta. Ela tinha que ficar de olho nela, caso a jovem fosse enganada por esse jovem. Enquanto pensava sobre isso, ela usou sua energia espiritual para enviar uma transmissão de voz. Senhor Lei, por favor, não intimide minha jovem senhorita assim. Minha jovem senhorita é muito inocente. Lu Yuan fez uma cara inocente. Senhorita Lingling, sou inocente. Estou elogiando Ami. Wang Lingling olhou para Lu Yuan com ressentimento. Ela não sabia o que esse jovem estava pensando. Porque era assim que ela geralmente enganava sua jovem senhorita. Ninguém entendeu isso melhor do que ela. Lu Yuan ficou envergonhado com os olhos ressentidos de Wang Lingling. Ele tossiu e desviou o olhar. Ele mudou de assunto. História com Ami, vamos sozinhos desta vez? Claro que não. As elites do meu time de aventureiros já estão esperando por você na formação de teletransporte. Você é o único que sobrou. Trouxe Lingling aqui para buscá-lo. Lu Yuan entendeu de repente. Ele olhou para Wang Lingling. Senhorita Lingling, você quer ir conosco? Meu cultivo já ultrapassou o primeiro nível, então não posso entrar, sorriu Wang Lingling. Lu Yuan acenou com a cabeça em compreensão. Wang Lingling olhou para Lu Yuan e disse, quando chegar a hora, terei que incomodar o Senhor Lei para cuidar da jovem.
Lu Yuan acenou com a cabeça. Não se preocupe. Eu cuidarei bem de Ami. O que? Eu não preciso de cuidados. Eu cuidarei de Lei Feng. Ao ouvir isso, Ami ficou imediatamente indignada. Wang Lingling assinou com a cabeça seriamente. Senhorita, embora você seja poderosa, como líder, você não pode fazer tudo sozinha. Você tem que deixar os outros lutarem por você, certo? Com o talento e a força do Sr. Lei, ele pode ser seu orgulhoso assistente. Ao ouvir isso, Ami acenou com a cabeça depois de pensar um pouco. Lingling, você está certo. Lu Yuan ficou sem palavras. Ele lançou um olhar estranho para Wang Lingling. Bom companheiro, você é mais habilidoso que eu. Wang Lingling notou os olhos de Lu Yuan e sorriu para ele. Capítulo 147, Mundo do Aço, Cidade Flutuante. Um tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. A carruagem avançou e logo chegou ao salão de teletransporte da cidade Evenlu. Diferente das cidades iniciais, grandes cidades como a cidade de Evenlu geralmente tinham matrizes de teletransporte instaladas. Eles poderiam se teletransportar entre a aliança ou as cidades que vieram com a terra de origem. Claro, havia um preço a pagar para ativar o ponto de ancoragem. Lu Yuan já havia aprendido sobre a cidade Evenlu. A sala de teletransporte na cidade de Evenlu tinha apenas 4 pontos de ancoragem de teletransporte. Um deles era ir para a cidade central do continente Nuvem Branca, a cidade Nuvem Branca. Os 3 restantes foram para Lyon City, Maple City e Moonfall City. Histórico Falemon City era uma aliada da cidade Evenlu. As outras 2 cidades representavam o Império do Leão e o Império do Bordo Vermelho, que ficava próximo ao Império do Leão. O salão de teletransporte da cidade de Evenlu era um enorme edifício branco. A carruagem parou em frente ao prédio. Lu Yuan, os outros 2 desceram da carruagem. Lu Yuan olhou em volta e percebeu que havia um mar de gente fora do salão. Tanta gente, Ami disse surpresa. Esta foi a primeira vez que Ami esteve na sala de teletransporte. Wang Lingling sorriu e explicou, uma das entradas para as ruínas mecânicas de Ayer está localizada nos subúrbios de Maple City. Não temos entrada na cidade Evenlu, então esses guerreiros do primeiro estágio só podem ir para Maple City através da matriz de teletransporte. Naturalmente, havia mais pessoas do que antes. Geralmente não há tantas pessoas. Ami sentiu incompreensão. Senhorita, vamos passar pela passagem VIP. Já organizei a formação de teletransporte. E quanto a Xixi e o resto? Xixi e o resto já estão esperando por nós lá dentro. Wang Lingling riu. Ela conduziu Ami e Lu Yuan pela entrada principal, através de uma passagem VIP guardada pelos guardas Evenlu. Eles não caminharam muito antes de chegarem a uma sala enorme. Havia mais de 20 jovens esperando ao lado da sala. A área central era uma área circular com um raio de mais de 20 metros, e a área estava gravada com padrões complicados. Esta foi uma matriz de teletransporte. Quando essas jovens viram Lu Yuan e os outros 2 entrarem, todos se aproximaram deles. A líder do grupo era uma garota de cabelos negros e aparência delicada. Senhorita, você está aqui. Então, ela se virou para olhar para Lu Yuan, que estava ao lado, com um olhar curioso. Não apenas a garota de cabelos pretos, mas os outros também olhavam para Lu Yuan, com os olhos brilhando de curiosidade. Lu Yuan olhou para essas jovens e percebeu que elas não pareciam muito velhas. O mais velho provavelmente tinha apenas 20 e poucos anos. Se ele não fosse do campo dos gênios, seria considerado um gênio em qualquer outra academia de guerreiros genéticos. Como equipe de aventureiros de Ami, esses membros eram de altíssima qualidade. Ami apresentou Lu Yuan com um sorriso. Lei Feng, você viu isso? Esta é a minha equipe de aventureiros. Eles são todos guerreiros no estágio máximo do primeiro estágio. Este é Lin Xixi, meu vice-capitão. Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça para Lin Xixi. Vice-capitão Lin, como vai você? Lin Xixi avaliou Lu Yuan e sorriu. Ouvi da senhora que você é muito forte, Sr. Lei, e até fui buscá-lo. Os membros da minha equipe e eu estamos muito curiosos sobre sua força. Lu Yuan sorriu. Iremos para as ruínas em breve. Você verá então. Vendo o olhar confiante de Lu Yuan, os olhos de Lin Xixi piscaram. Ela assentiu e sorriu. Então vou esperar e ver. Tudo bem, vamos lá, disse Wang Lingling com um sorriso. Fique na matriz de teletransporte. O grupo de pessoas chegou à matriz de teletransporte. Lu Yuan estava ao lado de Ami e Wang Lingling,
cercado por meninas. Ele ficou um pouco envergonhado. Porque ele era o único homem aqui. Ela tinha a ilusão de estar num país de mulheres. Felizmente, o constrangimento de Lu Yuan não durou muito. As linhas da matriz de teletransporte acenderam e uma luz branca cercou todos. Lu Yuan sentiu seu corpo girar algumas vezes antes que a luz branca se dissipasse. Quando a luz branca se dissipou, Lu Yuan descobriu que o ambiente ao redor havia mudado. As paredes da sala VIP anterior eram todas brancas, mas esta era cinza. A equipe ao lado também era diferente das pessoas na sala VIP. No entanto, suas expressões respeitosas para com Lu Yuan e os outros não foram diferentes. Afinal, aqueles que podiam usar a matriz de teletransporte VIP eram todos figurões. Estava aqui. Sair. Wang Lingling conduziu Amy e os outros para fora da sala de teletransporte e rapidamente chegou ao lado de fora. Havia mais pessoas fora do salão de teletransporte na cidade Heimapli do que na cidade Evenlu. Afinal, a cidade Evenlu não era a única cidade humana. Havia outras cidades que seriam teletransportadas para cá e entrariam nos restos pela única entrada próxima. Depois de deixar o salão de teletransporte, Lu Yuan e os outros não pararam e deixaram Heimapli City. Havia uma planície fora da cidade de Heimapli. A entrada para as ruínas mecânicas de Aer ficava a sudeste da cidade de Heimapli, a apenas cerca de 10 quilômetros de distância da cidade. Quando Lu Yuan e os outros chegaram à entrada, já estava lotado e vasto. A atenção de Lu Yuan não estava nas pessoas ao seu redor. Em vez disso, ele olhou para o céu com choque nos olhos. No céu azul claro, havia a projeção de uma enorme cidade. A cidade era composta de altos edifícios de aço, e neles havia densos carros voadores, como se abelhas estivessem voando em um favo de mel. No céu acima da cidade de aço, havia até enormes cidades flutuantes, que eram conectadas à cidade de aço por elevadores aéreos. Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de choque. A cidade na projeção parecia muito mais avançada do que a tecnologia do planeta daqui. Esta é a projeção mundial das ruínas mecânicas de Aer. Parece realmente poderoso. Capítulo 148, Mundo do Aço, Cidade Flutuante 2 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão. Os olhos de Amy se arregalaram de surpresa. Não apenas Amy, Lin Xixi e os outros, mas até mesmo os guerreiros genéticos que vieram para cá também estavam olhando para a projeção. A projeção não era estática. Lu Yuan descobriu que esta cidade poderia ser considerada ilimitada. Como a projeção mudava constantemente de posição, ele ainda não conseguia ver o fim. Havia inúmeras cidades de aço no solo e cidades flutuantes de vários tamanhos no ar. Eles estavam empilhados juntos, formando uma cena chocante. Wang Lingling apresentou: o mundo inteiro das ruínas mecânicas de Aer é muito maior que o nosso planeta daqui. O mundo inteiro é feito de máquinas. Você viu a cidade de aço e a cidade flutuante por dentro. O nível de tecnologia é muito mais avançado do que o de nós, humanos. Todo o mundo mecânico não está isento de perigos. Havia guardas mecânicos patrulhando por toda parte e havia até todos os tipos de armadilhas fatais. Claro, também pode haver todos os tipos de oportunidades. Isso vai depender da sua sorte. Olhe para aqueles edifícios de aço. Quanto mais altos os edifícios, maior a probabilidade de haver tesouros dentro deles. Os tesouros da cidade flutuante são muito mais preciosos do que os das cidades terrestres. Quando Wang Lingling disse isso, uma torre apareceu de repente na projetada cidade de aço. O topo da torre estava ligado a uma enorme cidade flutuante. Esta cidade flutuante era maior do que todas as cidades flutuantes que Lu Yuan já tinha visto antes. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram em choque. A cidade flutuante provavelmente tinha milhares de quilômetros de raio, então era inimaginavelmente enorme. Você vê esta torre e aquela enorme cidade flutuante. Essa era a área central de todo o mundo das máquinas Aer. Havia mais tesouros lá e eles eram os mais preciosos. Se você tiver força, pode tentar entrar e explorar. Wang Lingling explicou. Mas segurança em primeiro lugar, ela continuou após uma pausa. Os olhos roxos de Amy brilharam enquanto ela olhava para a enorme cidade flutuante com entusiasmo e expectativa. Devemos ir para a área central. Não, apenas Lu Yuan, Amy e os outros. Todos os guerreiros genéticos que esperavam aqui puderam ver a enorme cidade flutuante na projeção. Imediatamente, houve uma comoção. Todos estavam ansiosos para entrar no mundo mecânico e na região central da cidade.
Eles seriam então capazes de obter uma grande quantidade de recursos e voar para o céu. Com o passar do tempo, a projeção no céu de repente explodiu, com uma luz branca deslumbrante. A luz branca envolveu toda a área de projeção. No momento em que a luz branca desapareceu, todos os guerreiros genéticos de nível 1 haviam desaparecido, deixando para trás apenas alguns guerreiros genéticos acima do nível 1. Wang Lingling ficou onde estava e observou a projeção das ruínas mecânicas de Aer desaparecer lentamente antes de se virar e retornar para Rei Maplicity. Nas ruínas mecânicas de Aer, pilares de luz desceram do céu, densamente compactados e distribuídos pelas várias cidades siderúrgicas. Um feixe de luz desceu do telhado de um edifício alto na cidade de Aço. À medida que o pilar de luz se dissipou, o corpo de Lu Yuan apareceu. Lu Yuan deu uma olhada ao seu redor. O que ele viu foi uma floresta de aço, exalando uma aura fria e mecânica. No céu, não muito longe, muitos carros flutuantes voavam. Nas ruas ao longe, podiam ser vistas equipes de guardas mecânicos patrulhando. Lu Yuan estreitou os olhos. Estes são os restos mortais de Aer? Vamos ver onde Ami está primeiro. Lu Yuan pegou seu cristal de comunicação e contatou Ami. Uma luz branca brilhou e a figura de Ami apareceu um momento depois. Atrás dela, havia muitas vinhas roxas do Evenlu. Não muito longe, havia um alienígena de pele roxa, alto, mas magro, amarrado pelas vinhas. O Baru também foi uma das raças do continente Nuvem Branca. Ami, você está bem? Lu Yuan desviou o olhar do morto Baru e olhou para Ami. Ami torceu o nariz e disse, você está me subestimando. Como alguma coisa poderia acontecer comigo? Sim. Lu Yuan acenou com a cabeça. Compartilhe sua localização comigo. Eu irei encontrar você agora. Tudo bem, disse ele. Ele já havia adicionado suas informações de contato ao cristal de comunicação, para poder saber a localização da outra parte. Foi a maneira mais conveniente de encontrar alguém. Lu Yuan logo viu uma seta branca aparecer no cristal de comunicação. A direção estava bem na frente de Lu Yuan. Lu Yuan olhou para a selva de aço que se estendia até onde a vista alcançava e se virou para abrir a porta da varanda. Dentro do portão da plataforma celestial havia um lance de escadas incrustado com engrenagens. As escadas se estendiam até o chão. Lu Yuan desceu as escadas. Logo ele viu a escada se ramificando e no final do galho havia uma porta para uma sala. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. De acordo com as informações que reuniu, poderia haver tesouros em todos os cômodos, mas também poderia haver guardas de aço ou armadilhas. Quanto ao que encontraram, dependeria da sorte. Lu Yuan naturalmente não abriria tal porta. Todo o seu corpo brilhou com uma luz vermelha quando ele ativou a luz vermelha de cobre. Ao mesmo tempo, ele plantou a semente da natureza no seu corpo. Depois de terminar os preparativos, Lu Yuan se aproximou e abriu a porta. Atrás da porta havia uma sala com um raio de cerca de 500 metros quadrados. Era muito maior do que parecia visto de fora. Lu Yuan viu 3 poções azuis silenciosamente no meio da sala. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas, aproximou-se e pegou a poção. A informação apareceu na mente de Lu Yuan. Fluido genético de poder espiritual, nível 1, contém uma grande quantidade de poder espiritual. Após o consumo, pode recuperar o poder espiritual e também pode ser usado para refinar genes. Vendo isso, os olhos de Lu Yuan brilharam e ele sorriu. Ele estava precisando de cristais espirituais. Ele abriu uma garrafa de fluido genômico de poder espiritual e bebeu, sentindo o poder espiritual crescente. O fluido geno continha aproximadamente a mesma quantidade de poder espiritual que 100 cristais espirituais de nível 1. Foi mais suave e fácil de absorver. Isso não era semelhante a um tesouro como a essência da Pedra da Lua. Lu Yuan recordou a essência da Pedra da Lua que ele havia obtido anteriormente na cidade de Aranito. A única diferença era que se tratava de um produto tecnológico. Em poucas respirações, Lu Yuan absorveu o poder espiritual do fluido genético do poder espiritual e bebeu as outras 2 garrafas. Ele olhou ao redor da sala e descobriu que não havia mais nada, então só pôde sair com pesar. Ele esperava que houvesse outros lugares com coisas tão boas. Lu Yuan lambeu os lábios em antecipação. Se fosse esse o caso, então ele seria capaz de temperar o gene da semente da natureza com perfeição neste mundo das ruínas de Aer. Ele saiu da sala e continuou descendo as escadas. Só então, um camã com armadura de couro preto veio do canto do andar de baixo. Lu Yuan viu o povo camã,
E o povo Kaman viu naturalmente. Os dois se entreolharam e ficaram atordoados. Então, o Kaman apertou as duas adagas nas mãos e olhou para Lu Yuan com um sorriso sinistro. Humano, você teve azar de ter me conhecido. Raios de luz branca brilharam em seu corpo. No momento seguinte, ele se transformou em uma pós-imagem e atacou Lu Yuan em uma velocidade muito rápida. Os olhos de Lu Yuan brilharam com uma pitada de surpresa. Essa velocidade poderia ser comparada a um guerreiro de elite no pico do primeiro estágio. E ele é um especialista. Enquanto Lu Yuan ainda estava em estado de choque, o Kaman já havia aparecido na frente dele. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto branco acinzentado, semelhantes a uma rocha. As duas espadas curtas em suas mãos apontaram para Lu Yuan. Lu Yuan não se mexeu. As duas espadas curtas pousaram em seu pescoço. Ding! Era como se a espada curta tivesse perfurado o aço, emitindo um som nítido, mas nem sequer perfurou a pele. O sorriso no rosto do Kaman congelou e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para suas adagas em estado de choque, como se não esperasse que não conseguiria nem perfurar a pele do humano. Nesse momento, Lu Yuan deu um soco. O povo Kaman sentiu uma aura aterrorizante. Suas pupilas se contraíram e ele só teve tempo de ver uma sombra negra passar antes de sentir uma dor aguda na cabeça e perder a consciência. Lu Yuan olhou para o cadáver do Kaman na escada com uma pitada de antecipação. Logo, o cadáver se transformou em luz branca e desapareceu, sem deixar nada para trás. Os olhos de Lu Yuan brilharam de decepção. Esse cara não encontrou nada. Pensando bem, fazia sentido. Afinal, eles tinham acabado de entrar nos restos mortais. Muito provavelmente, ele tinha acabado de entrar nas terras do Gênesis. Histórico afinal, eles tinham que ficar na relíquia mecânica de El por 12 dias e, normalmente, todos só entravam na terra de origem após calcular o tempo. Isso foi para evitar que deixassem a terra de origem em ruínas. Lu Yuan balançou a cabeça e continuou a descer. Capítulo 149. Edifício de 100 metros de altura. Um tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Na descida, Lu Yuan encontrou mais duas salas, mas já estavam abertas. Claramente, eles foram abertos pelo Kaman de antes. No entanto, não havia nada dentro. Logo, Lu Yuan chegou ao primeiro andar. O corredor do primeiro andar estava um pouco escuro e o portão não ficava longe. Lu Yuan saiu e foi para a estrada. A estrada tinha cerca de 30 metros de largura. Uma equipe de 6 guardas mecânicos patrulhava não muito longe. Quando viram Lu Yuan, seus olhos mecânicos brilharam em vermelho. Forma de vida descoberta. Confirmado como inimigo. Execute o procedimento de limpeza. Os 6 guardas mecânicos ergueram suas armas, reuniram energia e dispararam balas de energia azul contra Lu Yuan. A velocidade da bomba de energia foi muito rápida e as flutuações de energia não foram fracas. No entanto, não representou nenhuma ameaça para Lu Yuan. Ele nem se esquivou, permitindo que a energia pousasse em seu corpo. Estrondo. 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 Uma forte explosão soou e as ondas de choque de explosão da bomba energética se espalharam em todas as direções. Lu Yuan saiu correndo da explosão de energia azul, a lâmina vermelha escura em sua mão balançando, cortando os corpos dos 6 guardas mecânicos, cortando-os diretamente em vários pedaços. O corpo quebrado da guarda mecânica tinha correntes elétricas circulando ao seu redor, fazendo um som crepitante. 6 bolas de luz branca apareceram no ar. Lu Yuan se aproximou e pegou todas as bolas de luz. Ele descobriu que a luz estava cheia de fluido genômico de poder espiritual. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Isso é verdade? Será que todo guarda mecânico deixou cair o poder espiritual do feno fluido? Como esperado do mundo das ruínas que poderia fazer todos os guerreiros genéticos de nível 1 no continente Nuvem Branca enlouquecerem. Os recursos aqui eram muito ricos. Ele pode não apenas ser capaz de aperfeiçoar a semente da natureza, mas também pode carregá-la e evoluir a luz vermelha de cobre após um avanço. Ele poderia até fazer uma suposição ousada. Talvez ele tivesse poder espiritual para evoluir a semente da natureza até o nível soberano e então evoluir os genes recém-inscritos. O coração de Lu Yuan se encheu de alegria e ele começou a se mover na direção de Ami. No caminho, Lu Yuan encontrou muitos guardas mecânicos nas ruas. O poder das armas de energia desses guardas mecânicos era quase o mesmo que um ataque com força total de um guerreiro de elite intermediário tipo 1. Não havia nada mais fraco do que isso.
Para guerreiros genéticos comuns, pode ser muito perigoso. No entanto, para Lu Yuan, era impossível para ele romper sua defesa. Com a bomba de energia, Lu Yuan subiu diretamente e derrubou todos os guardas mecânicos. Assim como Lu Yuan havia adivinhado, cada guarda mecânico deixaria cair um fluido genético espiritual. Em uma curta viagem, Lu Yuan obteve mais de 100 frascos de fluido genético de poder espiritual. Ele absorveu todos eles e continuou a melhorar seu temperamento. Além dos guardas mecânicos, Lu Yuan também encontrou muitos guerreiros genéticos de outras raças. Havia muitos elfos, camã, kobolds, humanos e assim por diante. Haveria uma batalha a cada distância definida. Alguns deles eram guerreiros genéticos lutando contra os guardas mecânicos, enquanto outros eram batalhas entre guerreiros genéticos. Lu Yuan também matou muitos guerreiros genéticos e obteve alguns frascos de fluido genético da força espiritual. Lu Yuan não ficou nem um pouco surpreso com o fato de haver tantos guerreiros genéticos aqui. Afinal, todo o continente Nuvem Branca consistia em mais de 10 raças, e cada uma dessas raças tinha um grande número de guerreiros genéticos. Embora nem todos os guerreiros do Estágio 1 entrassem na relíquia mecânica de Aer. No entanto, apesar de saberem que eram fracos, a grande maioria dos guerreiros genéticos ainda viria aqui para apostar. Afinal, eles não seriam capazes de entrar nos terrenos da fonte de origem por um período de tempo após a morte. Histórico, sua velocidade de cultivo diminuiria. Uma perda tão pequena era aceitável para a maioria dos guerreiros de primeiro escalão. Por outro lado, se a sorte desafiasse o céu e eles obtivessem tesouros aqui, eles seriam capazes de subir ao céu de uma só vez. Portanto, a maioria dos guerreiros de primeiro rank provavelmente entrariam nos restos das ruínas de Aer. Havia também centenas de milhões de guerreiros de nível 1 aqui. É claro que os guardas mecânicos comuns de patrulha aqui tinham o poder de combate de uma elite intermediária de nível 1. Apenas um pequeno número de guerreiros de primeiro rank seriam capazes de sobreviver. Após o caos inicial, todos os guerreiros genéticos restantes tinham algumas habilidades. Ou eles encontraram um companheiro e se mudaram juntos, ou eram um verdadeiro gênio. Ponto. Mais de uma hora depois, os sons de luta em torno de Lu Yuan diminuíram muito em comparação com o início. A grande maioria dos guerreiros genéticos que vieram tentar a sorte já haviam partido. Eles seriam eliminados pelos guardas mecânicos ou seriam mortos e saqueados quando encontrassem especialistas. Lu Yuan também matou quase 100 guerreiros genéticos de várias raças. Claro, se a outra parte fosse humana, desde que não atacasse Lu Yuan não tomaria a iniciativa de atacar. Afinal, poderia ser considerado destino encontrar um membro da raça aqui. Infelizmente, a maioria dos humanos que encontraram no caminho ainda tomariam a iniciativa de atacar Lu Yuan quando vissem. Lu Yuan os enviaria casualmente. Na rua, Lu Yuan correu para a frente. Quando ele correu para uma esquina, ele parou de repente. Ele levantou a cabeça e olhou não muito longe. No meio dos edifícios de aço com cerca de 30 a 40 metros de altura, havia um edifício completamente preto com mais de 100 metros de altura. Os olhos de Lu Yuan brilharam, mostrando uma pitada de interesse. Nas ruínas mecânicas de Aer, quanto mais alto fosse o edifício de aço, mais precioso seria o tesouro em seu interior. Este edifício de 100 metros de altura foi o edifício mais alto que Lu Yuan já viu. Lu Yuan pretendia entrar e dar uma olhada. Assim que Lu Yuan estava prestes a se mover, a sombra de um prédio alto ao lado dele flutuou, e uma garota élfica com uma armadura de couro preto saiu correndo da sombra. Capítulo 150. Edifício de 100 metros de altura 2 Tradutor. Tradução do Barco Dragão Editor. Tradução do Barco Dragão. Ela segurava 2 adagas nas mãos e seus olhos estavam cheios de uma forte intenção de matar. A adaga estava apontada para a nuca de Lu Yuan, que não estava coberta por sua armadura. Quando a adaga se aproximou de sua nuca, os olhos da garota élfica brilharam com uma pitada de surpresa. Sucesso! Sua técnica de combate Tier 1 estava no nível de líder e seu poder destrutivo era extremamente forte. Os guerreiros genéticos que ela assassinou foram simplesmente incapazes de se defender contra isso. Ao longo do caminho, ela confiou em sua invisibilidade e ataques poderosos para matar muitos guerreiros genéticos. Ding! Nesse momento, a adaga pousou na nuca de Lu Yuan, emitindo um som claro. A sensação de ser apunhalada por um aço indestrutível fez o sorriso da garota élfica congelar e suas pupilas encolheram violentamente. Que tipo de defesa foi essa? Seu couro cabeludo ficou dormente e,
Sem pensar, sua cintura esguia dobrou-se exageradamente para trás e seu corpo saltou para trás como se ela não precisasse parar. No entanto, ela recuou apenas menos de 1 metro quando uma luz vermelha escura de espada passou. A consciência da garota élfica caiu na escuridão. Lu Yuan, que segurava a lâmina vermelha escura, já havia se virado. Ele olhou para o cadáver no chão com uma pitada de surpresa nos olhos. Essa garota élfica era um pouco forte. A atual capacidade de percepção de Lu Yuan não foi considerada fraca. No entanto, ele ainda não conseguiu encontrar a garota élfica, invisível. Só quando ela se revelou e começou seu assassinato é que Lu Yuan percebeu o perigo. Além disso, o poder de suas habilidades de combate era bastante forte. Ele sentiu dor quando foi esfaqueado no pescoço. Essa garota elfa provavelmente tinha um gene de nível de líder gravado nela. O corpo da garota élfica se transformou em uma luz branca e desapareceu, deixando uma pilha de fluido de gene espiritual no chão. Os olhos de Lu Yuan brilharam, revelando uma pitada de surpresa. Ele pegou os itens. Havia um total de 78 tubos. Além do fluido espiritual geno, Lu Yuan também obteve outro item. Era um pilar de metal hexagonal vermelho. A informação apareceu na mente de Lu Yuan: granada de fogo X-211, poder explosivo equivalente ao ataque com força total de um líder de nível 2 de baixo nível. As pupilas de Lu Yuan contraíram-se ligeiramente enquanto ele olhava para a granada. Na verdade, foi equivalente a um golpe de um líder de baixo nível de nível 2. Se ele fosse atingido de frente pela explosão, ele ficaria ferido mesmo com sua defesa atual. A colheita dessa garota élfica foi muito boa. Como esperado, ela era bastante forte. Foi uma pena que ela não teve sorte de ter conhecido Lu Yuan. Lu Yuan sorriu e recolheu todos os itens caídos. Ele continuou a se mover em direção ao prédio de 100 metros de altura, absorvendo todo o fluido do gene espiritual no caminho. O prédio de 100 metros de altura era cercado por prédios baixos de aço e na frente dele havia uma pequena praça com raio de mais de 200 metros. Havia equipes de guardas mecânicos patrulhando perto da praça e chegavam a 10 equipes. As armas nas mãos de cada um dos guardas mecânicos pareciam ser de qualidade superior e mais complicadas do que as dos guardas mecânicos que patrulhavam as ruas. Na entrada do prédio, havia um guerreiro mecânico de 3 metros de altura carregando um machado de aço gigante. Só de ficar ali, o guerreiro de ferro exalava uma forte sensação de opressão. Havia apenas uma rua fora da praça e, de um lado da rua, 3 guildas avaliavam-se vigilantemente. Ao longe, havia cadáveres de várias raças. Era impossível que essas pessoas fossem as únicas a descobrir o prédio de 100 metros de altura, mas as outras já haviam morrido em suas mãos. Os 3 grupos consistiam em 6 homens-cão, 5 Kamen e 7 goblins verdes com pele verde e olhos vermelhos. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura e 2 chifres curvos na cabeça. O povo com cabeça de cachorro, o povo Kamen e o povo do Diabo Verde formavam um triângulo e a atmosfera estava pesada. Eles se entreolharam com vigilância e intenção de matar friamente. Após um momento de silêncio, o líder do grupo, um homem gigante com cabeça de cachorro de 2 metros de altura e um cajado de ferro preto na mão, revelou um sorriso sinistro. Nossa força é praticamente a mesma, então um confronto aqui não resolverá nada. É apenas uma perda de tempo. Cada minuto e segundo que resta é muito precioso. Você não quer desperdiçá-lo aqui, não é? O líder dos Kamen era um guerreiro com um machado gigante. Ele olhou friamente para o homem cão de caça. O que você quer dizer? O homem com cabeça de cachorro riu. O que quero dizer é que devemos trabalhar juntos e matar todos esses guardas mecânicos. Depois de derrubarmos este edifício, usaremos nossas próprias habilidades para lutar pelos despojos da guerra. O que você acha? O líder dos Homens do Diabo Verde segurava um bastão verde escuro e estava cercado por uma névoa verde. Ele olhou para o kobold, depois para o Kaman, e disse com voz aguda: quem sabe, se você conspirará secretamente contra nós. O povo Kaman olhou para os kobolds e demônios verdes com desconfiança. Afinal, estas eram as ruínas mecânicas de Aer, e pode haver muitas coisas boas no edifício de 100 metros de altura. Eles eram todos de raças diferentes e nem se conheciam, então como poderiam acreditar facilmente nas palavras de um estranho? Essas 3 equipes já haviam demonstrado grande força antes, então estavam todas cheias de medo umas das outras. Sou Yu, o terceiro filho do chefe da tribo Dentes de Ferro. Em nome da tribo Dentes de Ferro,
Prometo que não prejudicaremos nossos aliados antes de conquistarmos esta torre. Yu sorriu e disse, não temos muito tempo. Não se esqueça que não somos os únicos nesta área. Ninguém pode garantir que não virão outros especialistas. Cada segundo que desperdiçamos aqui, maior será a mudança. Naquela época, os tesouros contidos podem não ser nossos. Você vai apenas esperar aqui? Ao ouvir as palavras de Yu, os olhos do Kama e do povo do Diabo Verde piscaram. Isso também era o que os preocupava. Havia muitos guerreiros genéticos que chegaram às ruínas mecânicas de Aer. Embora um grande número de caras fracos tenha sido eliminado no começo, definitivamente havia muitas pessoas fortes que permaneceram. Na verdade, pode até haver existências mais poderosas que elas. Se alguém estivesse de olho neste edifício alto, teria que enfrentar ainda mais adversários. Após um momento de silêncio, o líder do Kamen falou primeiro, então vamos cooperar. Eu sou Bamou. Os olhos vermelhos do líder dos demônios verdes piscaram e ele revelou um sorriso miserável. Eu sou Nina, estou feliz em trabalhar com você. Yu deu um suspiro de alívio e um sorriso apareceu em seu rosto. Muito bom. O guerreiro mexe que guarda o portão parece muito forte. No entanto, com a força das nossas 3 equipes, não deverá ser muito difícil romper este edifício alto. Não há tempo a perder, então vamos lá. Bamou disse um tanto ansioso. Nina assentiu. Quando ele estava prestes a falar, a expressão de todos mudou ligeiramente e eles se viraram para olhar a rua atrás deles. Um homem humano de armadura preta correu do outro lado da rua. Ao ver este homem humano, os membros das 3 equipes ficaram atordoados. Yu sorriu horrivelmente e disse, humano. Ele ainda estava sozinho. Você se atreve a vir aqui? Bamou segurou, machado de batalha na mão. Mate-o e haja rapidamente antes que mais pessoas cheguem. Nina sorriu e uma luz verde apareceu no cajado em sua mão. No momento seguinte, uma flecha verde foi tirada em direção aos humanos à distância. Ponto. Lu Yuan caminhou pela rua em direção ao prédio de 100 metros de altura. Ele percebeu que quanto mais perto chegava do prédio, menos ruas havia. Era como se todas as ruas laterais convergissem para a rua principal, e logo só restava uma rua principal. Lu Yuan correu pela estrada principal e viu mais de uma dúzia de guerreiros genéticos reunidos no final da estrada. Esses guerreiros genéticos foram divididos em 3 grupos e se entreolharam. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Ele não parou e continuou a se aproximar deles. Pelo que ele sabia, essas 3 equipes não pareciam ser uma grande ameaça para ele. Ele planejou se livrar das 3 equipes antes de ir para o prédio. Assim que Lu Yuan deu alguns passos, uma flecha verde foi tirada nele. Quem lançou o ataque foi o demônio verde. Lu Yuan ficou atordoado. Ele ainda nem havia lançado um ataque e essas pessoas já o haviam atacado. O canto da boca de Lu Yuan subiu, revelando um sorriso. Foi muito bom. Ele apertou a lâmina vermelha escura com força e o poder em suas pernas explodiu. Estrondo. Uma rachadura parecida com uma teia de aranha apareceu no chão. A velocidade de Lu Yuan aumentou drasticamente. Sua figura tremeluziu e ele se esquivou da flecha verde, correndo em direção às 3 equipes.